vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. melhor. Obrigado, Sr. Nelson. Muito obrigado. Uma boa noite a todos os irmãos. A oportunidade de semear. Nós poderíamos voltar hoje ao passado, precisamente no dia 3 de outubro de 1804, quando na cidade de Lyon, na França, a senhora Jeanne Louise de Brunel dava luz a Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Essa criança que vinha ao mundo teria o nome de Hippolyte Léon Denisard de Rivail, mas para todos nós conhecido como Allan Kardec. Olhando por este prisma como oportunidade de semear, que todos os que estão aqui têm essa oportunidade, todos estão vindo à Terra, uma oportunidade de deixar aqui alguma coisa, plantar alguma semente. E este cidadão, Hippolyte Denisard de Rivail, Allan Kardec, teve uma oportunidade um pouco diferente da nossa. Aliás, uma oportunidade de grande responsabilidade. A ponto de, quando ele é convocado a codificar o Espiritismo, a doutrina espírita, o protetor dele, o Espírito Zéfiro, conversa com ele após toda uma pesquisa que ele já havia fazendo, o próprio Allan Kardec, conversa com ele, por quê? Allan Kardec estava meio indeciso, estava com muitas dificuldades no processo de elaboração do Espiritismo, e estava meio que pensando em desistir da codificação. Aí o Espírito Zéfiro diz a ele: meu irmão, você veio realmente com essa missão de implantar o Espiritismo na Terra, encomendado isso pelo próprio Cristo, quando Jesus diz que mandaria um Consolador para a Terra. Lá no Evangelho, Jesus falava que mandaria o Consolador para restituir tudo o que ele havia falado, porque Jesus falava por parábolas. E os apóstolos muitas vezes não compreendiam as parábolas que Jesus falava, principalmente quando Jesus estava no meio da grande multidão. Quando Jesus estava na intimidade com os apóstolos, aí até eles entendiam. Jesus falava abertamente com os apóstolos. Mas quando estava no meio da multidão, Jesus falava diferente. Por isso que os apóstolos interrogam Jesus e dizem: mestre, por que você fala tanto em parábolas? E para a gente, o povo não consegue entender isso. Aí ele diz assim: mas por que tudo isso? Ele diz: porque a vós não é dado saber. Aos outros não é dado saber, mas a vós sim. Mas no futuro virá o Consolador. Ele irá restituir tudo que eu tenho falado. Quer dizer que o Consolador viria no futuro e iria falar de tudo que Jesus já tinha falado no Evangelho, ia trazer de volta à tona essas informações. Então, nesse momento que Allan Kardec recebe a missão de ser o codificador da doutrina espírita, ele dá aquela balançada e acha que não tem competência. E aí o Espírito Zéfiro diz a ele que se ele falisse, outro substituiria ele, porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de uma pessoa. Então o próprio Espírito Protetor de Kardec já mostrou para ele o seguinte, que: olha, meu irmão, você foi escolhido, mas não fique se achando que você é a última cereja do bolo, e não é. Às vezes, quando a gente fica meio desanimado com as coisas que estão acontecendo no nosso país, a gente acha que parece que nada tem conserto, e a gente esquece que o presidente desse país, desse planeta todo, é Jesus Cristo. E nós podemos ser incompetentes, mas Jesus não. A gente achar que as coisas estão perdidas é falta de fé na providência divina e em Cristo. Então, tanto que quando Kardec
tem esse certo receio de codificar a doutrina, ele diz, olha, realmente você vai ter que ter essa tarefa, você vai levar para a terra uma grande semente a ser plantada, mas se você não conseguir fazer isso, nós temos o plano B. Existem outros espíritos que iriam completar ou fazer essa tarefa. Então isso é importante nos dar segurança, mesmo eu que estou aqui hoje. Né? Muitas vezes eu acho que eu sou uma pessoa indispensável no Centro Espírita Operário do Bem onde eu trabalho. Na verdade, se eu não estou, por exemplo, hoje é um dia que eu dou passe no Operário do Bem, eu não estou lá dando passe. Então alguém está fazendo isso no meu lugar. E se eu não viesse aqui, e se de repente eu desencarnasse, alguém vai ter que me substituir, na verdade. Então nós sempre estamos achando que nós somos insubstituíveis. E não é assim. Todo mundo aqui é substituível no mundo em que vive. O mundo vai continuar rodando, os médicos vão continuar trabalhando, o mundo continua normalmente. Mas a gente às vezes acha que a gente é... eu não sei se você sabe, o fulano não pode faltar, né? A gente acha o pai, né? Um pai de família, uma mãe. Claro que a gente vê um grande vazio. Eu perdi meu pai aos 7 anos, por causa de câncer, mas deixa um vazio enorme. Mas a gente está se virando, tem que aprender a se virar. Todos nós, o mundo continua, né? Rodando. Então, nessa grande oportunidade de semear que o nosso irmão Kardec teve, ele teve um grande êxito. Nós não estaríamos aqui hoje, vocês não estariam aqui tentando conhecer a doutrina espírita se não fosse por ele. Né? Se não fosse pela boa semente que ele plantou, e vocês já viram quantos frutos deu essa semente? Já pensou se isso acontecesse com a gente também, né? Que o Denilson saísse daqui da terra, olhasse para trás, olha a plantação que eu deixei, olha quanta lavoura linda que eu deixei para trás. E a Kardec conseguiu fazer assumiu esse compromisso e conseguiu cumprir com o seu compromisso. E juntamente com tudo isso que Kardec nos trouxe, que é a doutrina espírita, né, esses ensinamentos maravilhosos, o espiritismo em si nos estimula a pensar. Eu me recordo, há 28 anos atrás, quando eu comecei a estudar o espiritismo, na verdade, faz 28 anos que eu estou na doutrina espírita, mas um pouquinho mais, porque eu comecei um ano antes a ler alguns livros, né, o livro dos espíritos, alguém me emprestou, um parente meu me emprestou, e eu comecei a ler os livros e comecei a achar, meu Deus, isso é fabuloso, coisa maravilhosa, olha isso. Eu li o livro dos espíritos, né, que tem perguntas e respostas, tem mais de 1000 perguntas e respostas, onde muitas daquelas respostas eram perguntas que eu tinha na minha cabeça e nunca ninguém tinha me respondido aquilo. Né? Então, o espiritismo, ele nos estimula a pensar justamente por isso. Você começa a entender por que eu sofro tanto, por que eu sou muito pobre, sofro dificuldades financeiras, e o outro nasce numa situação, tudo dá certo para ele, né? Tudo que ele faz, ele fatura bem, tudo dá certo, e por que para mim não dá? Porque quando a gente não conhece o espiritismo, a gente não conhece as leis de causa e efeito, fica difícil para a gente entender, a gente se revolta. E é comum a gente conversar com pessoas que não acreditam em Deus, né? Os nossos irmãos ateus. Eu até recentemente, uns 4 anos atrás, tive um aluno do ESD que é ateu. Chegou na casa espírita, né? Não acredita em Deus. E disse, olha, Denilson, eu queria agradecer a vocês porque eu aprendi, comecei a entender Deus aqui no espiritismo. Esse Deus eu consigo acreditar, que realmente, porque é o Deus da bondade, é o Deus da justiça. Que aí a gente começa a entender por que nós estamos passando por isso. Porque tem coisas que não têm significado. Né? Por exemplo, o filho meu nasce aleijado, o filho do meu vizinho nasce perfeito. Ele é um atleta, se destacou nas Olimpíadas. E por que o meu filho veio todo atrofiado? Vivendo numa cadeira de roda? Por quê? Mas Denilson, de repente, a aprovação sua, para você aprender mais humildade. Mas se nós não tivemos outras existências, por que Deus dá esse castigo para esse meu filho? Porque ele não fez nada, ele nunca teve outras vidas, né? Suponhamos que nós não tivéssemos outras existências. Aí nós começamos a ver injustiça na lei de Deus. Porque eu também gostaria que meu filho fosse provado, né, pelo atleta, por ele desenvolver suas potencialidades, não ficar ali vegetando numa cadeira. Mas quando a gente começa a entender o espiritismo, a gente sabe por que isso acontece, esse estado de vegetação dele, por que serve isso? Isso é um expurgamento para o espírito. Ali dentro, ele não está preso naquele corpo. Porque todos nós, quando nós dormimos à noite, a gente sai fora do corpo e a gente está lá, às vezes, no mundo espiritual,
aprendendo, conversando com alguém, recebendo informações. Então, é só um corpo físico. Esse corpo físico ele é uma prisão para todos nós aqui encarnados. Todos nós. Não importa se ele está no estado vegetativo ou funcionando normalmente. Então, nós começamos a perceber que todos nós temos essa oportunidade, dentro do Espiritismo, de conhecer o porquê de cada coisa. Por que um nasce, de repente, com uma voz linda e o outro sem voz? Um nasce enxergando tudo, o outro não consegue enxergar nada. Tem gente que enxerga até demais, até coisa que não deve. Então, aí, até agora, nessa questão que eu falei de enxergar coisa que não deve, dentro do Espiritismo a gente sabe que se o Denilson começou a enxergar ali, de repente, eu enxerguei a Celita lá atrás, e a Celita estava de agarramento com outro moço lá atrás. Celita, essa mulher é perigosa, vocês não conhecem ela. Aí, de repente, eu sou adolescente, na verdade, eu estou usando esses meus olhos azuis aqui, quem não estiver vendo azul, mas é azul, eu estou vendo, fazendo isso e vendo de uma forma errada. Eu estou deturpando algo que ela não, De repente ela abraçou um amigo lá e eu já espalhando aqui maledicência, maldade. E às vezes até colocando em risco o casamento dela. Está casada ainda, né? Eu colocando em risco o casamento dessa irmã. Então o que acontece? Esses meus olhos, se eu fizesse isso, seria motivo de escândalo. É o que Jesus disse. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Para que você não seja entregue ao juiz. O juiz é a tua própria consciência. Que no mundo espiritual você vai perceber, eu, Denilson, vou perceber a besteira que eu fiz. Por que eu fiz isso ao pai irmão? Por que eu desgracei a vida dela? Então, é através do Espiritismo que a gente aprendeu a conhecer esses valores, a gente aprendeu a entender o porquê. Não que Denilson vai ficar uma pessoa 100% conformada. Isso não é verdade, Eles desanimam muitas vezes. Eu mesmo em casa, de vez em quando, fico, por que isso, por que aquilo? Aí vem aquela voz, tu sabe por quê? Fica de boca fechada, E às vezes eu não consigo ficar de boca fechada. Eu estou com todo mundo, eu reino dos meus filhos, brigo, Mas ao mesmo tempo, depois que a poeira baixa, aí eu fico lá assim, Mas no mundo foi mal de novo, não passei no teste. Nós estamos sendo testados diariamente estamos sendo testados. E nosso desnovelar negativo de Deus, negativo de novo. E ao mesmo tempo eu vejo que nesses anos que eu estou no Espiritismo, como eu erro, como eu peco nessa questão de julgamento das pessoas, de modo geral, Aí eu vejo assim, como eu posso querer que aquela pessoa que chegou agora, conhecendo a doutrina, mas você não sabe isso, não sabe aquilo, Então assim, se eu com todo esse caminho que eu já fiz, eu não consigo ainda, administrar isso dentro de mim, como eu exigir do outro? Claro que muitas vezes, há pessoas que começaram hoje nessa casa, estão entrando hoje pela primeira vez, e tem muito mais noção de bondade, não de espiritismo. Porque o principal não é ter noção de espiritismo, é ter noção de bondade, de amor pelo próximo. Então, isso pode ser até um ateu. Um ateu pode ser uma pessoa muito melhor do que qualquer um de nós aqui dentro, que não se considera ateu. Então, o espiritismo, ele nos estimula a pensar. E nesse estímulo de a gente pensar, ele chega uma hora que ele vai fazer com a gente o quê? Vai dizer assim, o que eu sou então? Eu sou uma pessoa, eu sou uma alma, eu sou um espírito. Então nós somos o quê nesse universo? Somos criações divinas. Deus nos criou de alguma forma, não sabemos quando e como, Ele nos criou realmente o espírito. Nós sabemos como Ele criou o corpo físico, mas o espírito a gente não sabe. A gente sabe da evolução, que ele passa, que ele vai pelos reinos mineral, vegetal, animal. Mas a gente não sabe como a alma, como sai do Criador. E a gente não tem ferramentas ainda para entender isso, porque a gente tem que caminhar muito ainda. Nós vamos ter que evoluir muito a nossa inteligência a nossa inteligência, a nossa moral, a ponto de entender realmente o que é o Espírito, o que é o ser criado por Deus. E essa figura do Cristo nos convidando para conhecer o universo, me fez eu refletir no seguinte: eu muitas vezes me acho assim, eu sou um cara, eu sou uma pessoa importante, isso. Mas o que somos nós aqui? O que é o Denilson aqui? Se nós observarmos a Terra, ela pode ser um cisquinho desse aqui, bem pequenininho ali, quase não dá para ver. E esse cisquinho aqui chamado Terra tem um país chamado Brasil. E nesse país chamado Brasil tem um estado, Santa Catarina, tem uma cidade do Rio do Sul, tem um bairro Canoas, que agora, em uma
casa como essa, né? Missionários da Luz, que é o Denilson. Então imagina, vocês começam a diminuir tudo isso, e mesmo assim, eu acho que eu sou a pessoa mais importante aqui desse planeta. Acho que eu estou acima de vocês. Eu acho que vocês têm que me respeitar. Claro que tem, estou sendo respeitado. Mas eu acho que vocês têm que devem favores a mim. E tudo que eu disser para vocês, vocês têm que dizer amém. Qualquer um de vocês que não concordar comigo, eu já vou dar de dedo. E isso acontece onde a gente trabalha, acontece na nossa casa, né? Quantos companheiros colocam, muitas vezes, o dedo na cara da patroa, da mulher, né? Da esposa, e, ó, quem manda sou eu. A gente se acha superiores. Nós homens, principalmente, vamos ter um caminho muito longo de conserto na história, na evolução, né? Porque não é à toa que existe a Lei Maria da Penha, né? Por tantas violências que acontecem contra a mulher. Graças a Deus que vai existindo leis que vão dando essa sustentação para as nossas irmãs. Infelizmente, devia ser ao contrário. Nós deveríamos fazer isso, de livre e espontânea vontade. Não esperar que uma lei coloque o Denilson na cadeia se ele fizer isso ou fizer aquilo. Como também a violência contra a criança, a violência contra os animais. Precisaria existir uma lei que não permita que Denilson judeie de um animal. Não deveria partir de nós mesmos já ter essa consciência, né? Claro que a gente sabe que as leis existem, primeiro, para fazer a gente fazer amar, né? Amar, a gente vai ter que aprender a obedecer pelo menos a lei, senão a gente vai preso, senão a gente ganha multa. E ninguém quer pagar, tirar dinheiro do bolso. Mas chega um tempo que nós vamos evoluindo e a gente aprende a fazer isso realmente por razão, por sentimento. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente aprenda a fazer isso de livre e espontânea vontade. Não que alguém fale para mim, Denilson, você tem que fazer isso porque está aqui no livro dos Espíritos, capítulo tal. Não. É porque eu acho correto isso. Eu acho bom fazer o bem. Eu acho bom tratar o meu semelhante como eu gostaria de ser tratado, né? Então, o Espiritismo nos dá essa oportunidade de nos perguntar o que a gente é. Isso é muito importante. Todos nós fazemos essa pergunta: o que somos? Será que nós estamos aqui para comer, beber, dormir, se divertir? Também. Estamos aqui para isso também. Mas será que é só para isso? Será que a gente não veio para aprender algo mais? Levar algo mais? Lembrando que nós estamos aqui para semear. E o Cristo no Evangelho falou tanto em semeadura, né? Falou lá no joio do trigo, falou da semente que caiu nas pedras, que caiu nos espinheiros, que caiu aqui, caiu ali. Então o Cristo usava muito essa palavra, essa questão de lavradores, sementes, plantação. Será que o Cristo achava que a gente era agricultor? Achava que a gente ia estudar agronomia, de repente? Não é isso. Porque é aquilo que mais, como a profissão que todo mundo que vinha à Terra, pelo menos aprendeu a plantar, e tinha que plantar, todo mundo tinha a sua hortazinha, então era um meio de subsistência na época, desde o princípio eram as plantações. Então, obviamente que qualquer pessoa sabia plantar um grãozinho de feijão, de milho, plantava ali e nascia um pezinho de milho. Então, desde criança, as pessoas já sabiam. Então, por isso que Jesus comparava muito com a questão de preparar a terra, lavrar a terra. E quando nós somos bons ou maus lavradores, o que acontece? Eis a questão. Se a gente começar a perceber que essa terra aqui, arenosa, né, essa terra é a nossa terra. É a terra que hoje ainda nós estamos vivendo, convivendo com ela. Não é uma terra ainda frutífera para nós, comparando que essa terra seja as nossas vidas, né? É o meio onde nós estamos vivendo. Ainda é um meio turbulento, é um meio cheio de falhas, muitas falhas, né? Mas nós fomos convidados a vir aqui para a terra e semear. Nós somos convidados a isso. E se nós somos maus lavradores, nós não estamos sabendo como plantar, né? O que acontece com a gente? A gente começa a ter pessoas que começam a falar da gente pelas costas. É muito comum, se a gente pudesse, a gente lê alguns romances espíritas. Tem um livro, se não me engano, Na Hora da Deus, de Luiz Sérgio, que fala muito sobre o que acontece nos velórios. Como as pessoas falam no velório, tipo, mas aquele fulano ali, tinha 3 amantes, não sei o que, isso era um pinguça, era aquilo, né? Então, o Luiz Sérgio comenta sobre o que a gente conversa nos velórios, às vezes entre 2 pessoas ali no cantinho, né? Finge que estão todo mundo rezando, não estão fazendo uma prece para o cidadão. Aí então a gente começa a ver que nós não temos esse cuidado
com essa terra. E muitas vezes, quando a gente desencarna, a gente acha, eu, Denilson, acho que eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa assim que vou deixar pessoas falando bem de mim. E aí, num velório desse, no meu próprio velório, eu começo a ver, eu não sabia que a minha mulher detestava isso em mim. De repente ela vai falar para mim, eu detestava quando o Deus deixava a toalha jogada. Eu gostava quando deixava a cueca dele jogada. Eu acredito que os homens não fazem isso nas suas casas, né? Pararam de fazer isso. Então, assim, aí tu começa a perceber, e isso é triste, sabe? Quando a gente começa a perceber que a gente acha que os nossos companheiros só falam bem da gente. E aí, isso acontece com frequência. Eu, de repente, eu falo alguma coisa que eu não gosto da minha esposa, porque eu não tenho coragem de falar frente a frente, eu falo para os meus amigos. E ela fala para as amigas dela. Aí, se ela tiver uma amiga meia falsa no meio dessa história, pode vir contar para mim. Só para ver o circo pegar fogo, né? Então, aí nós começamos a ver como é importante a gente saber o que a gente está semeando, porque se eu não sei o que eu estou semeando, muitas vezes eu posso estar passando uma encarnação toda, enganando não a vocês, mas enganando a mim mesmo. Isso que é o pior. Né? Às vezes você achar que você fez ótimas coisas e você deixou um passado atrás muito triste. Essa ilusão. Agora, se você faz coisas erradas, né, coisas que não são boas, e você tem consciência disso, e luta para mudar, e mesmo assim faz de novo, você vai desencarnar consciente que você não é bom. O ruim é essa ilusão de achar que você realmente é bom, e não é. O próprio Cristo, quando eles falaram para ele assim, mestre, você é bom, ele disse, não, somente Deus é bom. Se o Cristo não se achou bom, né, imagina a gente, como nós podemos ter essa pretensão de nos acharmos bons realmente. Nós chegaremos a uma outra questão. Qual o solo, meus irmãos, mais produtivo na terra? Se nós estamos aqui plantando, né, qual seria o solo que eu poderia colocar as sementes mais positivas que cada um de vocês trouxe aqui na terra? Qual seria? Este solo que está aqui seria a nossa família, o nosso lar. É aqui onde nós vamos conseguir colocar as melhores sementes. Porque se hoje nós estamos reclamando dos nossos presidentes, dos nossos governantes, por exemplo, algum espírito nasce diretamente na cadeira de presidente? Você já está percebendo isso? Alguém nasce médico, já direto no hospital? Alguém nasce direto fazendo uma palestra? Não. Alguém nasce direto dando paz? Ninguém nasce dessa forma. Todos nascem em um lar. Então, o solo mais produtivo na terra é o nosso lar. É a nossa casa. Porque da minha casa, da casa de vocês, é que vão sair os futuros governantes, os vereadores, os políticos, os médicos, os varredores de rua, os pintores, os pedreiros. Né? Então, como é que nós vamos ter pedreiros melhores, que quando a gente pedir para fazer uma coisa, vão fazer bem feita? Né? De repente, se ele não teve uma boa base, esse espírito que nasceu neste solo, através de uma família, e essa família não deu uma educação moral adequada para ele, ele vai ser um pedreiro. Ele vai construir da forma dele, ele vai enganar, se ele puder, né, no caso, enganar na empreitada, ele vai enganar, ele vai fazer o que ele achar conveniente para ele, e bom para ele, se ele teve esse tipo de educação. Olha, quanto melhor, quanto mais, melhor. Nós temos que pensar no bolso da gente. Né? Então, nós vamos observando que, como eu falei antes, ninguém nasce diretamente no local que veio programado para nascer. Eu não nasci dentro do Espiritismo, eu nasci no berço católico. Então, quanto tempo levou para chegar até aqui? Teve todo um trajeto, todo um caminho. Se você quer ser professor, médico, como eu falei, pedreiro, existe todo um caminho para chegar até lá também, não é verdade? Só que a base de tudo é o lar. Infelizmente hoje, nos dias de hoje, está algo um pouco mais difícil, está mais complicado. Eu me recordo que quando eu era adolescente, eu me recordo que a gente estava sempre, era uma televisão só, preto e branco, ainda demorou. Eu fui ter televisão em 1974, acho que foi a primeira televisão que eu fui ver na minha vida. Então, minha filha perguntou, mas como é que vocês viviam? Olha, filha, a gente ficava em roda do fogão a lenha, o nono contando historiazinhas, né? E como a gente, ouvindo o nono e a nona, como eu aprendi com eles. E sinto falta deles, né? Que eles não estão mais no nosso meio. Então, assim, das informações que eram trazidas para a gente através desse meio. Hoje nós temos um meio poderoso, né? Que é a internet, temos sim. Mas as informações que também vêm aqui tem que ter muita cautela. Né? E nós estamos nos tornando muitas vezes espíritos muito frios. Porque a gente manda muitas vezes beijinhos e abracinhos pelo Facebook, né?
mas a gente às vezes encontra a pessoa na rua. Eu tenho amigos no Facebook que passam por mim e nem me cumprimentam. Vai lá no Facebook, me cumprimenta, manda um monte de abracinho, de beijinho, e eu vou para beijar na rua e não quero me beijar, sempre, né? É só virtual, aí não rende, né? Um beijo pessoal, a gente precisa se abraçar mais, a gente precisa se confraternizar mais. E vocês podem observar que nós estamos ficando tudo mais frios, nós estamos se tornando cada vez pessoas mais calorosas. E nós precisamos do calor humano, nós precisamos desse contato um do outro. E o pior é que isso está acontecendo ainda nas nossas famílias. É comum eu lá na minha sala, trabalhando, e minha esposa, vem tomar café, manda a cozinha e fica, tá aqui ali, né? Ela já manda um recadinho pelo WhatsApp, é mais prático, né? Então a coisa está... Então, quanto mais a gente limitar esses contatos, vai ficando pior o nosso relacionamento. Quer dizer, quando as discussões começarem pelo WhatsApp, acho que é fácil daí, né? A gente pode xingar um monte, daí não está perto, né? Não corre o risco de levar uma vassourada na cabeça, de repente. Mas, infelizmente, isso está acontecendo no nosso meio. E a gente percebe, eu lá em casa, às vezes eu percebo, está o meu filho lá jogando no play dele, o outro está fazendo isso, a minha filha está lá. Então, vários locais da carne, todos separados. Então, como é preciso a gente, de repente, chegar no final de semana, vamos sair juntos, vamos pro meio do mato, aí, vamos buscar um pouco a natureza, vamos voltar à época antiga. Interessante que nós caminhamos tanto para a evolução, e vai chegar um momento que nós vamos ter que voltar lá atrás e aprender com os antigos como conviver em harmonia. Vocês lembram aquelas festas de igreja, que é toda a comunidade, né, conversava. Eu que sou de família italiana, meu nome é Laurentino, me recordo que quando em Laurentino, onde ele morava, na Serra de São Paulo, não existia nem luz elétrica, né? Então a gente ficava conversando com as lamparinas, vinha os vizinhos jogar baralho, dominó, ficava às vezes altas horas da noite, era 9 horas da noite para nós, era altas horas, né? Hoje em dia é 1 da manhã, né? A gente podia ficar acordado. Mas naquela época aquilo ali era o suficiente, a gente ficava ouvindo aquele, o pessoal comentando, e era muito gostoso essa harmonia toda, os aprendizados que a gente tinha com as pessoas. E hoje a gente já não tem mais isso, a gente se perdeu, né? Então nós perguntaríamos, né? O que está acontecendo então com a gente? O que nós poderíamos fazer para mudar essa situação? Para que essas sementes que nós estamos colocando aqui possam vir diferentes. Porque se nós estamos continuando reclamando que as pessoas estão muito insensíveis, principalmente no trânsito, eu não posso dar uma bobeada ali, já tem alguém chegando a minha mãe, falando nomes bonitos para ela, né? Por que isso, gente? Por que tanta impaciência? Tá? Por que tanto xingamento? Quer dizer, aquele cidadão, vamos botar que eu cometi um erro realmente. Eu não percebi, não tem sinal, alguma coisa assim. Mas por que sair do carro e eu já xingar outra pessoa? Por que eu não posso perdoar? De repente, essa mesma pessoa que não perdoa vai na igreja, vai na missa, e o padre diz, Jesus mandou perdoar 70 vezes, 7 vezes. Tá, mas o que adianta ouvir isso, se tu não coloca em prática? Não é para a gente só ficar ouvindo e não colocar em prática. Sabe? Então, você tem o direito de ficar indignado. É normal, a gente pelo menos na hora assim pensar, seu filho da boa senhora, né? Mas controla o pensamento depois. Não precisa sair do carro, não precisa esbravejar, respira, calma. Daqui a pouquinho você vai mudando mais um pouco, até o ponto que tu nem pensar. Passa, meu irmão, passa, já que estás apressado, vai primeiro, vai. Né? Vai chegando um momento que a gente vai treinando a cordialidade, a gentileza, né? Que é muito importante. Como nós preparamos a terra para receber esta semente? Qual a hora de semear? O tempo de semear? Essa é a nossa grande dificuldade. A gente não sabe como preparar essa terra. A gente está esquecendo, né? Por exemplo, da própria prática do Evangelho no lar. Mesmo entre os espíritas é comum a gente ver que não tem o hábito de fazer o Evangelho no lar uma vez por semana. É muito importante, se a gente soubesse a importância que isso dá para o nosso lar. André Luiz comenta que muitas casas na Terra, onde a família sempre faz a sua prece, faz o Evangelho no lar, a própria espiritualidade, ela se utiliza daquela casa, né, do Denilson. De repente, o Denilson está lá em Rio do Sul, ele mora no Parque Boa Vista, e sempre está fazendo oração. A casa dele cria-se assim, tipo um santuário de luz, onde muitas vezes caravaneiros, né, samaritanos, estão viajando pela espiritualidade, com macas, com pessoas recém-desencarnadas, que tiraram de algum local, eles vão dar uma pousada aqui para reabastecer energias. Eles encontram, a nossa casa vira tipo um postinho, esses postinhos que tem nos bairros, vira um postozinho espiritual, onde eles vão lá, se reabastecem, trocam as energias e deixam
mas deixa uma sensação muito agradável para os familiares que estão ali e prossegue a viagem deles até o local, até a colônia para onde eles vão. Então vocês vejam bem a importância da gente fazer o evangelho no lar, a importância de fazer com que o nosso lar seja realmente um santuário, esse santuário de luz, né? De paz para todos nós. Então, nós temos que aprender então a preparar essa nossa terra, que é os nossos filhos, né? Preparamos essa terra que vão ser as pessoas que no futuro talvez vão cuidar da gente. De repente eu vou ter um filho que não vai dar atenção para mim, mas será que eu preparei ele para ele ser uma pessoa atenciosa? Com a mãe, com o pai, com o avô, com seus semelhantes? Quantas vezes, muitas vezes a gente, se de repente meu filho vem da escola, que alguém agrediu ele, ou outro, não, o pai vai lá, ainda quer brigar com a criança, quer brigar com a professora, dando razão para a criança muitas vezes, quando na verdade o meu filho é que está errado. Ele tem que aprender a respeitar o outro. Não se combate o mal com o mal. Jesus nos partiu. Quando alguém viesse dar aqui, que a gente oferecesse o outro lado, né? Claro que com isso não quer dizer que ele não disse para nós darmos o rosto de livre e espontânea vontade. Ele quis dizer que nós não devemos provocar, né? Mas nós temos o direito de nos defender. Se de repente vem um bandido e vem me assaltar, ou se eu tivesse a oportunidade de escapar e eu estou correndo risco de morte, realmente ele vai tirar minha vida, eu tenho direito. Se eu tivesse a oportunidade de fazer ele morrer e não eu posso fazer isso. Porque no caso não fui eu que comecei isso, foi ele que começou. Então eu tenho direito a conservar a minha vida. Está dentro da lei de conservação. Mas ai daquele que fizer isso. Quem começou isso não foi eu, foi o cidadão que veio tentando me lutar, né? Então Deus não condenou a defesa. Só que não é para nós ficar provocando. Se nós tivermos a oportunidade de se escapar e correr, melhor ainda, né? Mas se a gente não tiver, é claro que nós vamos ter que lutar pela nossa vida. E nessa luta, muitas vezes, nós podemos até tirar a vida do outro. E voltando à questão, meus irmãos, que os nossos filhos, né, são as sementes que nós estamos, as mais importantes que nós estamos colocando, porque daqui a pouco eu, Denilson, posso ser filho do meu neto. Né? Eu tenho 3 filhos, daqui a sei lá, espero morrer só daqui a uns 30 anos, daqui a 50, mas vamos supor que eu vou morrer daqui a uns 30 anos, né? Daqui a pouco eu estou voltando, fico mais uns 30 anos na espiritualidade, retorno e posso ser filho dos meus netos, por exemplo. Aí eu vou estar ali na terra, o que eu vou herdar? O que eu, Denilson, plantei? Né? Porque tudo começou lá atrás, quando eu ainda existia aqui na terra. De repente, lá na frente eu vou colher, às vezes, dificuldade. Essa encarnação, eu encarnei numa dificuldade muito grande, uma família muito pobre, né? Meus pais. Vivendo numa meia água, um monte de gente, assim, sabe? Muita pobreza. Só que, agora por que isso aconteceu, Céu? Será que eu lá atrás, eu mesmo, não fui eu que cultivei isso? Será que eu mesmo já não fui pai do meu próprio pai? E por ter sido uma pessoa não tendo boas intenções, acabei ocasionando dessa aprovação que eu vivi hoje, nessa encarnação? Então nós temos que pensar o que nós estamos plantando. É que muitas vezes nós estamos plantando abacaxi e queremos colher milho, queremos colher laranja, não é assim. Mas por que as coisas não vêm? Começa a mudar. E outro problema nosso também é querer que as coisas mudem já. Faz 2, 3 coisas boas, eu fui lá no centro, eu ajudei aqui, eu fiz isso, fiz aquilo, eu ajudei uma pessoa, eu levei um rancho, né, uma comidinha com uma pessoa necessitada, agora tudo vai dar certo. Já vou ganhar na Mega Sena, pode ir lá fazer a Mega Sena acumulada, né? Pode jogar que vocês vão ganhar. E não é assim. Vocês imaginam quantos débitos nós estamos trazendo das nossas várias encarnações? Né? Então, a providência divina é tão maravilhosa que ela nem faz com que eu tenha que ressarcir tudo de uma vez só. Né? Eu me recordo do livro de Memória do Suicida, de Ivone Pereira, onde Camilo Botelho reencarna como escritor português de Portugal, né? E ele, numa encarnação anterior, ele andou aprontando bastante. Ele se meteu na vida de uma pessoa e foi lá, ele era apaixonado por uma pessoa e essa pessoa era casada. E ele era um militar e o marido dessa mulher que ele gostava era militar também. E ele fez tudo o que podia para ficar com a mulher dele, não conseguindo, ele arrumou um meio de prender o cidadão. Inventou uma coisa que ele não fez e ele foi preso. E lá na prisão ele botou ele no calabouço lá e judiou muito dele. Mandou arrancar as unhas todas da mão e dos pés, quebrou o pulso dele, bateu muito nele. E
Quando a esposa viu isso, ela disse, mas por que você está fazendo isso? Porque eles se conheciam, eles tiveram conhecimento na infância, eles se conheciam. Mas por quê? Porque eu amo você e quero você para mim. Então ele foi tentando seduzir a mulher desse cidadão que estava preso a ponto de ter ela nos braços dele, ele queria ela para ele. E a partir do momento que ele forçou tanto ela, que ela disse, se você fizer isso que eu estou querendo, eu vou soltar o teu marido. Aí ele solta ele, né? Depois que ela mantém um contato com esse cidadão, com o Camilo, aí eles soltam ele da prisão. Só que antes de soltar ele da prisão, ele pega o ferro quente e queima os dois olhos dele, deixa ele cego. E quando a mulher dele vê naquela situação, ela fica desesperada. E esse marido dela, chegando em casa, naquele estado, todo arrebentado, ele fica 2 meses em casa e se suicida, comete suicídio. Esse cidadão. Aí a gente começa a entender por que Camilo Botelho é um grande escritor português, acho que na faixa de 60 anos, mais ou menos, ele fica cego. Né? Olha só, ele queimou a vista do cidadão atrás na encarnação. Ele fica cego. E ficando cego, ele fica desesperado, que ele não conseguia mais escrever livros, novelas, ele escrevia novelas, em Portugal, muito conhecido. E aí ele fica muito chateado com aquilo, fica depressivo e dá um tiro. Se mata. E aí o que acontece, né? Vocês vejam bem, ele levou uma pessoa ao suicídio e ainda ele não aguenta a responsabilidade do que ele fez lá atrás, que ele cegou uma pessoa em todas as atrocidades. Aí eu, como um cidadão terreno, eu pensei assim, como Deus foi misericordioso, vocês não acham? Olha tudo o que ele fez para o cidadão lá atrás e ele simplesmente só ficou cego. Ainda teve toda uma vida ainda, né, de sucesso, isso, teve uma situação financeira boa, e ele podia ter continuado escrevendo, simplesmente cego, e ele viveu tranquilo até o final da vida dele. Então aí eu comecei a pensar, gente, como Deus é misericordioso. Como tudo que vocês estão passando, vocês podem achar que está ruim, era para ser pior, pode ter certeza. Era para ser muito pior. Nesse exemplo de Camilo Botelho eu percebi assim, meu Deus, porque se eu fosse eu que regesse as reencarnações, eu dizia, não, vai nascer sem as unhas, vai nascer sem, né? Vai nascer com os braços tudo torto, que ele fez com o cidadão lá. Né? Porque quem sofre o mal nunca esquece. Né? E o cidadão é muito mal, bem assim, todo perfeito. Então, dentro desse pensamento, nós podemos ver, meus irmãos, como realmente Deus é bom. E como nós precisamos observar as más tendências. Muitas vezes essa menina aqui pode ser um futuro Camilo Botelho. Pode ser aquele militar severo lá, que fez todas aquelas atrocidades. Porque muitas vezes, meus irmãos, isso aqui pode ser um espírito sanguinário do passado. Um assassino carregando a garoto. Por isso que nós temos que preparar esse solo. Por isso que quando o Espírito vem à Terra, eu tenho que observar meu filho, analisar as suas más tendências e tentar cortar logo, como se diz, né? É de pequeno que se corta. Então é ali mesmo que nós temos que tentar apreciar isso. E é comum, eu percebia muitas vezes, quando meus filhos eram bem pequenos, às vezes eu ia na casa de um amigo, e eu via outras em festa de aniversário, via outras crianças do mesmo tamanho dos meus, que iam lá mexer de repente na mesinha da televisão, balançava, e eu falei, a televisão vai virar e fica aí, né? E a mãe de repente não fazia nada. De repente a criança pegava, a minha filha estava brincando com um brinquedinho, a criança vinha lá, queria tirar aquele brinquedinho da mão, daí a mãe da criança dizia assim, deixa para ela, deixa para o meu filho, só para ele ficar quieto. Olha só, a mãe convencendo, né? Tirando uma coisa de outra criança, porque sabe que o filho é muito berrão, começa a gritar, então para ele não gritar, ela dá o que ele quer. Nem que isso tire de outra pessoa. Está ensinando o filho a roubar, a se apropriar de coisas que não é dele. Era de outra criança, simplesmente tira e dá aqui para ele ficar quietinho. Então, esse ser que é arrogante, que é pretencioso, que se acha, nós estamos ainda alisando a cabeça dele. Não, dá tudo o que ele quer. Mesmo que eu deva para essa menina, mesmo que vocês devam, não importa. Mas a educação é tudo, gente. A disciplina é tudo. Deus não veio para nós, mas de repente essa menina aqui, a gente roubou ela, a gente maltratou ali, não importa. A disciplina é tudo. Sabe? O que é mal, o que é errado, é errado. E nós muitas vezes não queremos, deixamos as coisas. Amanhã depois, eles crescem, eles acham que eles podem se apropriar de tudo que eles querem. Porque eles aprenderam dessa forma. Cada vez que eles sentiam necessidade daquilo, a mãe não explicava, não, você é da menina ali, deixa ela brincar. Depois que ela não quiser mais, aí você pega para brincar. Ela assim que deveria ter sido ensinada, não foi. Aí a gente pergunta, quantos pais trazem os filhos para a evangelização na casa espírita? Né? A gente sabe que, mas às vezes eles querem de repente sair, eles querem brincar, eles querem... Tá. Mas isso é uma terra importante para ser semeada.
a evangelização. E principalmente nós, que reencarnamos espíritas, vamos supor assim, há milhares de espíritos, meus irmãos, querendo reencarnar dentro da doutrina espírita, porque eles sabem que a chance de errar é menor, que eles sabem que já vão reencarnar dentro de um local onde eles vão ter todas as informações para eles não sair daquela rota, daquele trajeto que foi destinado para eles. E muitas vezes nós chegamos aqui e recebemos esses espíritos, pai, hoje eu não quero ir no centro. Não vai, fica ali, está tudo bem. Não está tudo bem, não. O Haroldo mesmo comenta, né, que muitas vezes, se o teu filho passa mal, ele está com uma bronquite, vai no hospital, o médico diz, olha, ele está com uma pneumonia, seríssima. Nós temos que aplicar uma injeção nele de antibiótico, senão ele pode morrer. Aí o filho, não, pai, não quer. E o filho tem medo de injeção. Aí nós vamos deixar ele morrer? Não vamos, né? Nós vamos dizer, não, pode aplicar aí. Pode gritar à vontade, mas nós vamos botar o remédio para ti, meu filho. E aí a gente manda o médico fazer isso. E quando esse filho vem para a Terra e ele tem doenças da alma, que é a imoralidade que todos nós trouxemos, aí a gente tem a oportunidade, seja no Espiritismo, seja no Catolicismo, seja nos nossos irmãos evangélicos, a gente não faz isso. A gente não prepara essa semente lá na hora da evangelização. A importância, meus irmãos, da evangelização infantil é tão importante que ela vai tirar do nosso futuro, desses seres, um monte de choro e ranger de dentes que o Evangelho fala. Né? Porque quanto aprendizado bom, quanta informação eles vão receber. E sem contar que quando eles vêm para a evangelização na casa espírita, eles estão tendo contato com outros espíritos. E aqueles obsessores que muitas vezes acompanham essas crianças, também são assistidos, também são orientados. Né? Porque muitas vezes um obsessor de uma criança já está desde pequeno, ali de adolescente, já pensando o que vai fazer com ele. Daqui a pouquinho eu já vou levar ele para as drogas, daqui a pouquinho eu já vou fazer isso com ele. Né? E se nós não fizermos a nossa parte, aí, não adianta nós reclamarmos depois. Né? Claro que muitas vezes o Denilson vai dizer assim, poxa, mas eu fiz isso com os meus filhos, e mesmo assim meu filho, né, a minha filha desandou. Fez tudo errado. Mas olha a sensação que você vai sentir de missão cumprida. Você não vai ter aquele peso na consciência, mas eu fiz tudo o que eu podia. Eu trazia ele para fazer isso, trazia aquilo, sempre ensinei tudo o que eu podia de bom, mas ele preferiu o caminho do mal. Mas aí já não é mais tua responsabilidade, tu fez a tua parte. Só que o problema é, eu não consigo ter, Denilson, não consigo ter essa consciência aí. Que muitas vezes, na educação dos meus filhos, eu assumo que fracassei muitas vezes. A preguiça, né, o comodismo, deixa assim. Quantas coisinhas erradas que eu vi ali, entre eles, né, brincando ali, eu podia ter levantado do meu sofá no conforto que eu estava com o controle remoto, né, dentro do Netflix, de repente podia amar, filho, não, isso está errado, deixa eu falar. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou sentir um peso na minha consciência de tudo isso. Sem contar, quando eu mostrei antes, aquela menina ali, cada pessoa ela vem com registros do Espírito. Né? Cada pessoa, ela traz aqui, cada pontinho desses são as milhares de existências que cada um tem. Cada um tem uma tendência, eu às vezes posso ter a tendência a passar a mão naquilo que não é meu, né? Eu posso ter a tendência a vícios, a gula, e ter problemas de hipertensão, um monte de problemas de saúde eu posso ter, né? Porque eu sou uma pessoa que já não tive bons hábitos alimentares nas encarnações. Né? Às vezes, de repente, eu fui ingerir muitos tóxicos também no passado. Então, todos nós estamos trazendo dentro do nosso espírito registros, como se fosse a internet. Quando a gente está ali no Google, de repente, fazendo uma pesquisa, você vai lá vendo história de tudo que você, tudo que você acessou. Eu fui aqui. Então, isso está registrado, gente. Tudo que nós estamos fazendo hoje fica registrado no nosso histórico mental aqui. Né? Então, quando a gente retorna à Terra, é importante esses históricos começam a vir à tona. Sabe? Eles começam a demonstrar realmente que Denilson é. Né? Não é esse Denilson que está aqui falando com vocês agora. Porque para vocês perceberem quem eu sou mesmo, vocês teriam que ter uma câmera escondida, né? E estar direto me acompanhando no dia a dia. Poxa, vocês vão ver cada coisa feia. Né? Todos nós devemos ver cada feito ali como a gente é realmente. E o lar, meus irmãos, ele é um laboratório de experiências reencarnatórias. Não tem lugar melhor do que o lar, né? Por que Deus colocou assim na nossa casa, na casa de vocês, quem são os seus esposos, quem são as suas esposas, quem são os seus filhos? É óbvio que aquela historiazinha que contei com Camilo Botelho,
com certeza eles vão reencarnar lá. O amante, o cidadão e eles juntos. De repente vem pai e filhos ali. Vamos ver que é através desses laços de família, vocês imaginam, né? Que esse cidadão aqui pode ser o amante da minha esposa de outra encarnação. Se eu lembrasse que ele foi, né, o cidadão que andou fugindo com a minha esposa, eu ia estar com a mãozinha nele aqui. Então, a bênção do esquecimento é maravilhosa, né? Porque ela faz eu esquecer, eu não sei quem foi essa pessoa, né? E a gente consegue perceber quem são os afetos, esses afetos, quando no convívio. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, então eu percebo assim, que alguns eu sou mais duro, com outros nem tanto, né? Porque aquele que eu sou mais... filho, tá bom, deixa ele, quebrou isso aí, mas depois o pai arruma. Aquele eu fui amigo do passado. Agora aquele que qualquer coisinha que ele faz, eu estou pegando o pé, esse eu fui inimigo dele. E eu percebo lá na minha casa assim, viu? Um cidadão lá que ele né, tampa tudo que ele faz. E eu já tenho uma filha que eu tampo o que ela faz, é sempre assim. E aí a gente consegue perceber fácil quem é e quem não é. E aí o que acontece? Eu tenho que ficar mais ao lado daquele filho que eu passo mais a mão na cabeça? Eu acho que não, né? Eu teria que ficar ao lado daquele que eu não passo a mão na cabeça. Aquele que é a pessoa que eu devo, ele deve para mim. Aquele que eu deveria me aproximar mais. E aquele que que a gente tem afinidade, aquele é causa ganha, tá? O problema é o outro, né? Não, tá? Então nessa harmonia, por isso que André Luiz comenta que o lar é um laboratório de experiência. E é um laboratório mesmo. Porque eles vão fazer uma experiência, eles vão botar Denilson com fulano, ciclano, se mata tudo. Né? Filha mata pai, pai mata filho, mãe mata filho, né? Não existe. Vocês lembram, né? Quantos acidentes de avião aí que simplesmente a filha, para ficar com a criança da mãe, vai lá com o namorado e mata o pai e a mãe, né? No caso que todo mundo conheceu. Então, isso acontece com frequência. E a gente pensa, mas como pode? O cidadão que saiu do ventre de uma mãe lá matar a própria mãe, só para ficar com dinheiro, a herança. Que sentimento ela tem? Ela tem aquele mesmo sentimento de ódio que ela tinha no passado. Ela não consegue ver aquela mãe como mãe dela. Ela está vendo aquela pessoa asquerosa que machucou ela, que fez mal a ela. Suponhamos que de repente esses dois são mãe e filha, né? Suponhamos que ela foi escrava, a dona Lina, foi escrava dela. Como ela, e o jeito que ela tratou ela no passado, foi horrível, né? A humilhação que ela colocava, fazia com que ela sofresse. Eu recordo uma historiazinha de uma cidadã, que ela foi escrava, e a patroa dela mandava fazer, cada vez que ela tinha um bebê, ela ia para campo para trabalhar, e o leite vinha, os seios inchavam, ficava toda apedrejada, inflamava, e ela não queria saber, a patroa mandava ela trabalhar. E ela perdeu o seio, inflamou tudo, estava morrendo aquela escrava, né? Então muitas vezes a gente reencarna, às vezes hoje em dia com esses problemas, câncer do seio, problema aqui, às vezes é motivado por algo que a gente fez lá atrás, gente. Algum motivo tem aí. Não vem de graça. E quando a gente começa a ver essas histórias da escravidão aí, as atrocidades que foram cometidas, né, com os negros, agora recentemente nessa novela das 6 também ainda passa muitas situações em que, como é colocado nossos irmãos da raça negra, então é triste isso, muito triste. E aí o que acontece? Quando eles vêm da mesma família, esses nossos desafios do passado, fica uma incompatibilidade muito grande. Né? E aí, muitas vezes, aquele que foi humilhado vem numa situação de mandante. Aí é que a coisa... Só que, claro, se ela foi escrava dela e ela veio agora na condição de mandante, ela poderia dar o troco para ela fazer o mesmo. Se ela não compreendeu, ela vai fazer isso. Mas se ela realmente assumiu essa nova encarnação e quer fazer diferente, ela não precisa tratar ela como ela. Porque senão isso fica um vício, né? Porque ela vem, faz para ela, depois ela volta de novo, faz para ela de novo, e vão ficar assim por diversas encarnações, fazendo a mesma coisa, né? Então, meus irmãos, o lar é onde o coração do homem cria raízes, né? Podemos dizer que o lar é o coração, onde o coração de todos nós, né, espíritos, criam as nossas raízes. Porque é no lar que a gente cria os nossos afetos, a nossa simplicidade. É no lar que a gente troca carinhos. É no lar que a gente fica mais à vontade. Todo mundo fica mais à vontade na sua própria casa, né? Tem mais, a gente pode falar o que quiser, a gente fala o que a gente pensa, por isso que acaba se ofendendo tanto dentro da nossa própria casa, né? Porque a gente fala mesmo, bota tudo para fora, vou falar mesmo. Então, é justamente ali no lar que a gente cria essas raízes. E quando o lar tem boas raízes, o que acontece? O Denilson leva
toda essa coisa boa lá para fora. Eu vim aqui no Missionários da Luz, eu não vou tratar vocês mal. Eu vou ser uma pessoa educada. Mesmo que alguém falar qualquer besteira para mim, ou não gostei muito, eu vou aprender a tratar bem vocês. Por quê? Porque eu estou vindo de um local onde eu tive uma boa estrutura. O problema é que a gente está vindo de locais que nós não estamos tendo boa estrutura. O nosso lar, que era para dar essa estrutura para a gente, não está funcionando do jeito como o Cristo queria que funcionasse. Então nós deixamos aqui para finalizar para os irmãos a esperança que o Cristo nos trouxe, né? Essa sementinha aí no meio desse terreno todo arenoso aí, né? Ele trouxe a semente do amor para a gente, certo? Então Jesus é o semeador. Os ensinos que ele trouxe para cada um de nós aqui, né, são as sementes que ele colocou. E o terreno é o nosso coração. Então, para que essa semente do amor cresça, é necessário que cada um de nós aprenda, né, faça com que esse terreno esteja capacitado para receber essa semente. Como é que vocês vão aprender a amar se vocês não se permitem ser amados? Se vocês não abrem o coração, se a gente, sabe, se tem alguma coisa de errado em casa, discute, conversa com a esposa, olha, eu não gosto quando faz isso. Sabe? Não gosto quando aquele café vem forte demais, ou vem meio frio, sabe? Mas, é brincadeira, né? Mas vamos dizer assim, mas por que não conversar? Por que de repente jogar cheio, esse cara tá com uma droga? Por que não conversar com a pessoa, né? Por que quando a minha esposa vai ir no mercado, eu esqueço de comprar uma coisa, quando eu esquecer, fica a cabeça dura, né? De repente eu seja a cabeça dura realmente, né? Mas assim, por que a gente não conversa com o outro? Por que não fala com jeito, com respeito? Né? Então, o perdão, meus irmãos, dentro do lar e na nossa vida, ele é um antídoto que previne contra as doenças físicas e emocionais, onde todos nós teremos que desenvolver essa vacina do amor. Então, quando eu falei que o nosso lar é um laboratório, e o que cada um de nós está fazendo nesse lar, nesse laboratório? Nós estamos com os nossos tubos de ensaio desenvolvendo esse antídoto que é o amor. E junto com esse antídoto do amor, nós temos que ter a vacina do perdão. Que não tem como eu amar vocês se eu não botar uma vacina aqui de perdão. Porque vai vir problema, vocês vão me ofender, eu vou ser magoado diversas vezes. Mas se eu tiver essa vacina do perdão, em cada situação que alguém me magoar, eu tiver a vacina do perdão, perdoa, Deus. Eu vou estar demonstrando o que eu tenho de melhor aqui dentro, que é o meu amor por vocês. Bom? Então eu espero que todos tenham uma ótima semana e que Jesus nos abençoe e que a gente possa realmente semear coisas boas aqui na terra. Muito obrigado.